Graça e paz, irmãos. Eu espero que seu coração esteja aberto, atento, para ouvir a voz do Senhor, para a gente concluir essa parte do retiro. Foi uma semana, um final de semana, um tempo muito precioso aqui. Para mim, esse tempo aqui foi um refrigério para a minha alma, poder ouvir a palavra de Deus acerca desse tema tão importante, desse tema tão relevante. O nosso texto de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15, ele vai dizer que nós devemos viver em santidade todo dia, dia a dia. E esse é o tema da nossa mensagem hoje à noite. Eu vou usar textos como, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 13, 14, 15, 16, esse versículo que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que estão na casa. E aí Jesus conclui assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Um outro texto que nós vamos fazer referência hoje é o texto mais uma vez, é o texto de João capítulo 15. E aí ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e queima. E o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. E se não permaneceres em mim, ele disse aí, você não pode produzir, porque sem mim nada podeis fazer. Ainda vamos a um texto que se refere à igreja do Senhor Jesus, que ele vai dizer: para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós vamos olhar para tudo que nós temos visto até aqui e olhando também para esses textos. Nós falamos sobre santidade nos relacionamentos, nós falamos sobre disciplina que aprofunda raízes, nós falamos sobre perseverança que mantém a gente conectado com a videira, conectado com Deus, e nós falamos sobre remover ervas daninhas. Também falamos sobre aguardar a colheita no tempo certo. Agora nós precisamos responder uma pergunta final. E quando o retiro termina, como será? Porque a verdadeira santidade começa quando o ambiente espiritual diminui. Pedro diz: sede santo, nós lemos aqui hoje, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele também disse: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Veja, toda a vossa maneira de viver. Não apenas no culto, não apenas na emoção, não apenas no retiro. Santidade é vida comum, no dia a dia, transformada. É vida no cotidiano transformada. Santidade é identidade vivida. É interessante que Pedro não vai dizer tentem parecer santos. Aliás, nem o Evangelho
e nenhum dos apóstolos vão recomendar essa prática de tentar parecer santo. Não, ele diz: sede santos. E por quê? Porque sois filhos amados de Deus, essa é a razão. Santidade nasce da identidade, que foi o primeiro tema tratado aqui. Não é esforço para ser aceito, é resposta a quem já foi aceito e a quem já foi amado. É interessante que você não vive santo para se tornar filho de Deus, você vive santo porque você é filho de Deus. E isso muda completamente a nossa rotina quando a gente compreende isso. Isso muda a nossa fala, isso muda as nossas reações, isso muda a nossa consciência, e é por isso que nós tratamos desse assunto e tratamos também da questão da permanência. Permanecei em mim. Lembra que Hebreus capítulo 12 leva isso no seu coração. Ele diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. É interessante porque quando Jesus estava aqui na terra chamando as pessoas para segui-lo, ele disse: ninguém que põe a mão no arado é apto para o reino dos céus. Ninguém que põe a mão no arado, aliás, e olha para trás, é apto para o reino do céu. Ele disse que a única alternativa daqueles que colocaram a mão no arado é perseverarem com os olhos fixos em Jesus, e isso vai dizer também Hebreus, autor e consumador da nossa fé. É interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 12, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado a maturidade completa, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A única alternativa do cristão agora é perseverar, é avançar, olhando firmemente para Cristo Jesus. Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo lá no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 24, olha o que ele disse: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele disse que a coisa mais importante era viver essa santidade, completando a carreira e guardando a fé. E é interessante que no final da vida, as últimas palavras de Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: eu completei a carreira e eu guardei a fé. Então, perseverança é importante, é o que diz Hebreus, que santidade é perseverança que vem pela permanência. Permanecei em mim. Perseverar é continuar, é sair do retiro na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na vida cotidiana, e você continuar a sua caminhada, sendo também caminho de Deus. Permanecer é não se desligar. Disciplina é Deus aprofundando as nossas raízes. Poda, que vai falar aqui no capítulo 15 de João, não é punição, assim como disciplina também não é punição. Poda é cuidado de Deus. O fruto, lembra, ele não nasce no galho, ele nasce da raiz, ele nasce, a qualidade dele depende da raiz e da estrutura. Aí nós olhamos o Salmo 1, a árvore plantada dá fruto, mas dá fruto na estação própria. Jeremias, nós olhamos também que não teme o calor
aquele que tem as suas raízes profundas, porque as raízes se estendem até ao ribeiro, e no tempo de sequidão, diz lá, ele nem seca e nem deixa de dar fruto. A raiz sustenta quando a emoção passa, é a raiz, é o que você for levar daqui de estrutura, de base, de raiz do que você aprendeu aqui, que vai sustentar essa continuidade em santidade no cotidiano. Nós falamos sobre isso. Santidade também é vigilância. Lembra de Hebreus capítulo 12, versículo 15, quando ele diz: cuidem para que nenhuma raiz de amargura brote em vossos corações, porque nem todo peso é pecado, mas todo peso pode nos embaraçar. Lembra de Hebreus? Desembaracemo-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Santidade também é remover aquelas ervas daninhas que suga a nossa força, a nossa motivação, a nossa vitalidade, e que faz com que a gente não viva uma continuidade de santidade, em santidade na vida cotidiana, na vida diária. A santidade, eu falei, é fruto não da pressão, mas é fruto do Espírito Santo, vimos sobre isso. Não é fruto do esforço próprio, é consequência da conexão, da sua conexão com Deus. Demos vários exemplos sobre isso hoje de manhã. Quem cultiva boas raízes não precisa correr atrás de frutos. Lembra que Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz que no tempo certo ceifaremos. Então, perseverança é confiar na estação própria que o fruto virá. Santidade é ser luz, é ser sal. É ser sal e é ser luz. Por exemplo, ele não diz assim, sejam o sal da terra. Não é assim que ele diz, aqui está falando de identidade. Ele está dizendo, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E aí ele vai dizer, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Mas aqui fala de identidade. Quando ele fala da luz, ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele não diz, sejam a luz do mundo. Não, vocês já são a luz do mundo. E ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. E aí ele faz a comparação, não se pode edificar uma cidade construída sobre o monte. Não, ele disse, também você não acende uma luz para colocar debaixo da mesa, mas em cima, no velador, e alumia a todos que estáis na casa. É interessante essa figura. O salvo, ele não vive dentro do saleiro. Lembra que o sal, ele tem a qualidade de provocar sede, ele tem a qualidade de conservar, ele tem, não a qualidade, mas a finalidade de provocar sede, de conservar o ambiente. Ele também tem a finalidade de se dissolver para dar sabor. E é interessante essa figura do sal, que é uma figura muito profunda. É quando, de fato, nós nos dissolvemos, nós nos entregamos de tal maneira a uma vida de santidade que nós nos dissolvemos. E as pessoas vão glorificar a Deus e não a nós, pelas obras que nós realizarmos. Como o pastor Renato disse, só pode ser Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, ele não conseguiria sozinho, só pode ser Deus. Essa figura que ele usou ficou na nossa memória. Luz não é feita para ficar escondida. Santidade não é isolamento, é presença transformadora. Lembra que eu falei bastante sobre isso, irmãos, e aqui é um tema muito importante dentro desse conceito de santidade. No isolamento não tem como você saber se você realmente é santo,
porque no isolamento você não tem necessidade de praticar no isolamento as bem-aventuranças. Ali é para quem vive realmente e convive com as pessoas. Só assim você pode saber se você é santo ou não. Falamos ontem. É Cristo visível na rotina, isso é santidade. No trabalho, na família, na conversa difícil. Santidade é a beleza da igreja. E aqui eu quero subir mais um degrau hoje à noite. Eu vou ser bem objetivo, fica tranquilo, mas eu quero subir mais um degrau, porque aqui eu quero entrar um pouquinho nesse conceito, quando ele fala em Efésios capítulo 5, para a santificar, se referindo à igreja, para a santificar, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem ruga, sem marcas, sem rugas, mas a Bíblia diz que a igreja do Senhor, para ser apresentada santa, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Cristo está preparando uma noiva, e ele diz lá, em Efésios 5, que para que ele possa ter a sua igreja santa, ele a lava pela palavra. Abra esse texto, por favor, você que trouxe aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27. Veja que texto interessante. Efésios 5, 26 e 27. Olha como diz aqui a palavra de Deus. Falando da igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela palavra. E aí ele vai dizer, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para apresentar a si mesmo, igreja sem mácula nem ruga, porém santa, gloriosa, sem defeito. Esse é o propósito de Deus. Agora, Cristo está preparando uma noiva, segundo esse texto. Ele lava pela palavra, ele purifica pela palavra, ele disciplina, ele trata, e a Bíblia diz que ele primeiro limpa por dentro, e depois ele apresenta essa igreja por fora, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Quer dizer, a igreja apresentar o próprio Cristo do lado de fora, do jeito que ele é. É interessante essa figura que Paulo usa. Depois de apresentar por fora aqui, e aqui não é marketing, é transformação real, a igreja vai existir agora não para agradar o mundo, mas ela vai existir para glorificar a Deus. Apesar da igreja existir para agradar, ou não existir para agradar o mundo, ela também não foi chamada para escandalizar o mundo por incoerência. Se o mundo rejeitar a igreja, que seja por causa de Cristo e não por causa da incoerência da igreja, nunca por causa de duplicidade. Agora, eu queria que você pensasse aqui, Deus quer que a sua igreja seja apresentada do lado de fora como sendo uma igreja santa, uma igreja sem mácula, uma igreja que glorifique o seu nome. E eu quero usar um exemplo, que é o exemplo do próprio Jesus. Como foi que Jesus, já que ele é o nosso padrão, como foi que Jesus construiu a sua imagem do lado de fora, quando ele esteve aqui na terra? Quero usar esse exemplo de Jesus.
Só para você entender, ele desagradou os religiosos hipócritas, gelados da sua época. Ele desagradou os moralistas, os legalistas, que tinham um senso de justiça próprio muito aguçado nos seus dias. Mas ele agradou a dois tipos de pessoa. Ele agradou primeiramente a Deus, ao Pai. E a palavra de Deus vai dizer que o Pai, acerca dele, disse: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então ele agradou ao Pai, e ele agradou também os cansados, os sobrecarregados, os feridos que vinham de toda parte, buscando um alívio, buscando uma graça, um acolhimento. E Jesus agradou profundamente a esses cansados, feridos pela vida. Ele foi amigo de pecadores, ele foi aliviador das cargas humanas, ele se fez maior do que a religião, ele se fez manso e humilde de coração, ele foi verdadeiro por dentro, ele foi alguém que as pessoas que o acusavam, o mundo, os fariseus especialmente legalistas, os acusavam exatamente por uma coisa que ele veio realmente fazer, que foi cumprir essa missão de buscar e salvar o perdido e de salvar os pecadores. Se a igreja quiser reconstruir a sua imagem do lado de fora, ela precisa voltar a face para Jesus. E aqui eu quero dizer para você que santidade é identidade assumida. Assuma sua identidade quando você sair daqui. Identidade de ser sal da terra. Identidade de ser luz, iluminada e que ilumina do lado de fora. Assuma a sua identidade de filho amado do Rei. Também, santidade é ter raízes profundas, fundamentadas na palavra de Deus. Identidade é solo limpo, é andar por aí no dia a dia, mas com o coração voltado para o Pai, em verdade, diante de Deus, a cada dia eliminando da vida aquilo que pode impedir a sua corrida cristã. Intimidade é conexão contínua, não é se conectar num retiro. Aqui é fácil, mas é se conectar em todo lugar, em todo tempo. E aqui é como quando Jesus, ou o apóstolo Paulo também, vai nos ensinar a orar sem cessar. É claro que quem ora sem cessar não precisa cessar para orar. É alguém que faz da oração um estilo de vida. É alguém que vive numa dimensão totalmente celestial diante da presença do Pai. Santidade é vida coerente, é vida fundamentada na verdade. Não significa vida perfeita, porque nós não conseguimos viver vida perfeita, mas significa vida coerente, vida fundamentada na verdade. Verdade nas relações, verdade na maneira como eu me comunico com os meus irmãos, mas também com os amigos e também com os inimigos. Santidade significa beleza interior que se torna visível do lado de fora. Santidade não é um evento, é um estilo de vida. Santidade não é emoção, é constância. É constância. Não adianta nada a gente gostar do retiro, gostar da palavra, gostar das reflexões que foram feitas aqui acerca do tema, se a gente não for constante, se a gente não for perseverante. E lembra que você só será perseverante se você permanecer em Deus, permanecer na oração, permanecer na palavra, do jeito que está em João capítulo 15. Então, santidade não é marketing, santidade é caráter. E aqui eu posso dizer para você que o nosso desejo,
a nossa oração sincera, que o mundo, ao olhar para nós, não veja uma igreja impressionante, mas veja uma igreja que é evidente, que é coerente, uma igreja que coloca para fora essa cara de Jesus, que coloca para fora esses balizamentos de Jesus, esses que eu mencionei aqui, por exemplo, amigo de pecadores, aliviador das cargas humanas. Esses balizamentos, eles precisam ser vividos por nós do lado de fora. E aqui, eu quero dizer a você, hoje à noite, eu não quero me demorar, e tudo que já foi falado aqui já foi mais do que suficiente. O que nós precisamos mesmo é praticar essa palavra. E Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E lembro a você o que Jesus falou: todo aquele, pois, que ouve as palavras dele e pratica, esse sim, é um homem sábio, é um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas mesmo tendo construído sobre a rocha, a chuva caiu, os ventos sopraram, e deu com força contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, resistiu, e a Bíblia diz que foi porque ela foi edificada sobre a rocha. A grande questão é se você de fato decide edificar a sua vida sobre a rocha. Edificar a vida sobre a rocha é permanecer em Cristo. Edificar a vida sobre a rocha é permanecer na palavra de Deus. Edificar a vida sobre a rocha é você olhar para todos os princípios que Jesus colocou no Sermão da Montanha e você deixar que aquilo seja internalizado, obedecido e praticado por você. Por exemplo, o sermão começa dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito. E aí eu pergunto: você é humilde? Só o humilde pode ser santo, querido. Humildade. Quem é humilde está aberto para aprender. Quem é humilde está aberto para ouvir o outro. Quem é humilde tem um coração cheio de boa vontade para receber a palavra. O humilde tem um coração fértil, tem um coração umedecido de boa vontade, tem um coração bem-humorado para receber aquilo que Deus tem para ele. O humilde é alguém que é produtivo, porque se a semente cair em um coração humilde, ela nasce com facilidade, e Jesus diz, ela produz a 100, a 60 e a 100 por um, em proporções diferentes, mas ela vai produzir. Mas ele fala: bem-aventurados os mansos. Eu já falei aqui que viver santo é viver em mansidão. O manso não é o fraco, o manso é o que tem força suficiente para seguir o seu caminho, para não ficar na mão dos estivadores, não ficar na mão dos provocadores. Esse é o manso, e por isso ele é livre, porque ele é manso. Bem-aventurado, ele vai dizer ali, os limpos de coração. Limpos de coração, ele fala de alguém que não trama contra os outros, é de alguém que não puxa o tapete dos outros. O limpo de coração ali é no sentido de relacionamento, na maneira como nos relacionamos. Então, no dia a dia, irmãos, eu desafio você a ler, mas leia o Sermão da Montanha. Faça um desafio de, durante esse ano, ler pelo menos uma vez por mês o Sermão da Montanha, só lendo. Leia o Sermão da Montanha até você colocar ele na sua mente, para que da mente Deus possa levar para o seu coração. Ele vai dizer: bem-aventurados pacificadores, e aqui está o santo. O santo é aquele que pratica esse Sermão da Montanha, é aquele que ama os inimigos, é aquele que anda mais uma milha, é aquele que acredita que o adversário hoje pode ter a atitude mudada lá no 3º ou no 4º quarteirão, e aí você é tolerante, tolera um pouco mais.
Santidade passa por essa via, irmãos. A gente está falamos muito aqui esses dias desse conceito, e foi falado de maneira muito mais profunda do que muitas vezes a gente costuma ouvir. A gente ouviu esse tema aqui dentro da sua essência do que é santidade. Então, santidade tem a ver com todas essas coisas, tem a ver com a mente, uma mente sadia, uma mente construtiva, uma mente saborosa. É por isso que Jesus disse: seja sal. Tem a ver com uma mente iluminada e que ilumina, tem a ver com relações com o próximo totalmente desarmada, desbloqueada, limpa, purificada de amargura e construída sobre amor. Tem a ver com ter um coração perdoador. Santidade passa por essa via. Tudo que nós estamos falando dentro da coisa mais profunda do conceito, você pode olhar no Sermão do Monte, e Jesus colocou de maneira muito prática, para você viver amanhã, para você viver no cotidiano, para você viver no dia a dia, e assim você ter uma vida produtiva que glorifique a Deus, e isso consequentemente é viver em santidade. Nós já aprendemos que viver em santidade não é se isolar, não é viver separado dos pecadores. Não, quem dizia isso eram os fariseus, que não suportavam a liberdade de Jesus em estar com os pecadores, porque Jesus veio salvar pecadores. Santidade não tem a ver com isolamento. Santidade, acima de qualquer outra coisa, ela tem a ver com relacionamento. Relacionamento com Deus, mas também relacionamento com o próximo, até porque a Bíblia diz que se você não ama ao seu irmão que você vê, você não pode amar a Deus a quem não vê. Mas santidade tem a ver com relações. Não tem tanto a ver com todo o ativismo religioso. Tem a ver com as nossas relações. Tem a ver com a maneira como nós tratamos as pessoas. É com isso que tem a ver santidade. Santidade é manifestada no dia a dia, nas atitudes mais corriqueiras, nas atitudes mais simples da vida, na maneira como você trata sua esposa, na maneira como você trata seus filhos, na maneira como você trata seus amigos e até seus inimigos, na maneira como você trata seu chefe, na maneira como você trata os seus empregados. Santidade tem a ver com isso, tem a ver com relações humanas, tem a ver com a maneira como eu trato aqueles que são feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, santidade tem muito mais a ver com isso do que com o que muitas vezes nós pensamos em rituais religiosos, e que muitas vezes nós, quando seguimos esse caminho, estamos imitando muito mais aqueles que Jesus reprovaram do que aqueles que Jesus abraçaram. Então, saia daqui com essa coisa na sua mente. Precisamos viver em santidade. Hoje, confesso, eu não imaginei em acrescentar mais nada do que foi dito aqui. Eu acho que tudo que foi dito aqui já é suficiente. Eu acho que o que a gente precisa fazer agora é permanecer para perseverar. Perseverar é seguir firme, pegando todos esses princípios que foram pincelados aqui. Cada princípio desse dava uma mensagem, mas eles foram colocados aqui, muitos princípios, e o que a gente precisa é viver uma vida agora fundamentada nessas raízes da palavra do Senhor. O que nós precisamos lá fora é ser caminho de Deus, e que nós precisamos entender que uma vez que Deus nos escolheu, na verdade é o que nós somos, caminhos de Deus. Senhor do alto, sei que vês melhor. Quanto mais se sobe, maior a visão. Teus olhos abrangem a eternidade e contempla o céu na sua imensidade, e veem os vermes se arrastar no chão. Para que então ficar gritando ao mundo: olha que tenho, que sei, que sou? Se lá do alto vês o mundo todo, tu sabes, Senhor, onde estou. Tu sabes porque vim ao mundo, tens uma missão para mim. Nada mais falta que submissão, dizer ordena, e abrir o coração, ouvir a ordem e obedecer assim. Sem importar a obra que a mim couber,
ou o lugar em que meu campo esteja. Talvez o meu campo seja o mais mesquinho, mas o que me importa é se tornar caminhos por onde passe a sua compaixão. Foram caminhos os servos do passado, através da história, um traço de luz. Abraão, Esté, José, Ruth e Davi. Ruth e Esté foram no tempo aqui apenas caminhos em direção à cruz. Os que vieram depois também foram caminhos por onde a graça de Jesus passou, em busca do aflito e do oprimido, caminhos que se findam no infinito, em um único caminho que um dia me salvou. Agora, Senhor, a minha prece, eu quero a graça de participar. Se não posso ser caminho brilhante, faz-me atalhos nas serras distantes, mas onde possa o teu amor passar. Usa-me, Senhor, durante todo o tempo, para que no dia em que ao céu chegar, possa dizer-te com um sorriso doce: fui santo, por mim mesmo nada fiz, por mim mesmo nada ajuntei, por mim mesmo nada trouxe, na terra fui apenas um caminho teu, seguindo a santidade. Amém. Que Deus abençoe.